Pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais nomes do mercado financeiro brasileiro, quem faz esse mercado acontecer, quem está pensando esse mercado para um bate-papo com vocês, para tornar vocês a cada dia um investidor ou uma investidora melhor. Então, buscando informações fora da caixa, buscando reflexões, perguntas difíceis e as respostas complexas para essas perguntas, de modo a sempre trazer uma pitadinha diferente. O que está fora do radar e o que vocês podem trazer de melhor para o portfólio de vocês. E para falar de um assunto que vocês sabem, eu gosto muito, e que há um tempinho a gente não vem falando por aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre fusões, aquisições, o mercado de capital de risco e um pouquinho sobre investimento sustentável também, com um dos principais nomes desse mercado aqui no país, João Buzin, agora do... Eu vou deixar você contar. João, conta um pouquinho da novidade aí pra gente. Isso aí, Felipe. Hoje, o primeiro dia, inclusive, obrigado novamente por me receber. Sempre muito bom estar aqui com você. Pois é, grande mudança hoje. Estou de nova casa. Depois de 16 anos no Tosini Freire, fiz a mudança para o Demarest, né? Demarest Advogados. E até se brincou da última vez que a gente estava na Faria Lima, eu falei que não estava, agora nós estamos. A Faria Lima é um buraco negro que suga todo mundo. Suga todo mundo. Então eu estava tentando me esconder dela, mas agora não teve jeito. Fui para a Faria Lima, fui junto com duas outras sócias do escritório, Juliana Maluf e a Beatriz Seixas. Trouxemos também uma equipe de 4 associados, Wilson, a Bárbara, a Isa e o Pedro, né? Até para garantir a continuidade nos trabalhos que a gente já vinha desempenhando aí para alguns dos nossos clientes. Mas foi uma grata transição. Naturalmente, isso não é de hoje, né? Não foi da noite para o dia que isso se desenhou. E é engraçado porque é um retorno para mim, né? Foi o meu primeiro estágio no Big Law, quando a gente fala, né? Das grandes bancas aí. Foi meu primeiro estágio. E eu estou retornando depois de 23 anos de ter saído de lá, né? E eu acompanhei muito, né, a história do Demarest ao longo desses anos. E eles fizeram uma transição aí muito bem feita, né, de escritório. Na realidade, eles já estão na 4ª geração, né, não dá nem para dizer que é um escritório de fundador para a nova geração. Eles se institucionalizaram, vamos dizer assim. Nos últimos anos tem crescido bastante, né, fizeram agora 5 sócios orgânicos, se não me engano, 4 ou 5 sócios orgânicos. Trouxeram mais 11 sócios agora junto conosco aí, do mercado no último ano para esse ano também, e contratações muito boas, assim, também chegou a Paula Magalhães, tem a Marina Aidar também na parte de infraestrutura, a Paula é mais Capital Markets, e gente muito boa, assim, mesmo no Demarest já tinha gente muito competente, meus contemporâneos, inclusive da época de estágio, né, Lucas Tavares, Bruno Drago, o Zé Dias, né, o Zé era nosso chefe na época, né, quando ele já era advogado júnior na ocasião. Tem o Paulo também, que é o Managing Partner lá, né. Então eu estou muito feliz em retornar, muito entusiasmado aí com essa mudança. E é isso, basicamente é isso, Felipe. Assim, então acho que vamos, né, tentar também trazer aí a prática de Venture Capital para lá, né? Exatamente. Você ia comentar, então você está indo lá para formar essa área de VC com eles. Na verdade, eles já têm, né? Tem gente lá que já está atuando, tem a Carol Aldi, inclusive, o Thiago Maia também, e o Joil, que já atacam um pouco a parte de alternativos, né? Mas aí a gente veio com essa veia mais do Venture Capital, né? Tem um Private Equity também que a gente agrega bastante quando a gente fala em middle market, que é bem complementar, e é uma casa que tinha um fit perfeito para a gente, assim, pessoas com muita profundidade, do ponto de vista de estratégia, remando para uma estratégia transacional, né, que é o que a gente entende que precisa num escritório
desse porte, no tipo de negócio que a gente está. Então, foi o fit perfeito para esse nosso grupo. E a nossa intenção, nossa missão lá é fortalecer, né, a área de Private Equity Venture Capital. Também de investimentos alternativos de forma geral, né, porque a gente ataca todas as verticais, vamos dizer assim. Também tem alguma coisa na infraestrutura. Aí também vamos fazer um trabalho com o pessoal de formação de fundos, aí o Thiago Giantomassi, que é um cara muito bom também, da minha época de estagiário lá atrás, que continua no Demarest, enfim. Então a gente pretende também trazer alguns trabalhos aí de formação de fundos também, né, que é um produto muito importante quando a gente pensa no Private Equity Venture Capital e assessoria jurídica, né? Sim. Então esse produto de formação de fundos é também bem relevante. Então, estamos muito entusiasmados com essa nova fase e é basicamente essa a nossa missão. Trazer uma carinha um pouquinho mais identificada aí nos alternativos, em especial em Venture Capital, né? Que eu, a Juliana e a Bia, a gente tem um track record muito forte na área, né? A gente desenvolveu uma prática muito sólida, né? E uma reputação boa. Então, a gente quer levar isso lá para o Demarest. Você tem esse background em VC e é um ponto que eu gosto de trazer aqui para o programa justamente para ter essa provocação e abrir um pouco a cabeça do investidor, sem deixar de levantar os pontos de dor, né? A gente tem um mercado de VC essencialmente forjado nos Estados Unidos, que demora para chegar aqui no Brasil, né? A gente começou Private Equity aqui no Brasil de maneira mais sólida, começo dos anos 2000, né? Porque lá já tinha passado a onda do MBO, do LBO, em 2000 a gente já estava naquela onda de PI pós-bolha do .com, né? Então, aqui o mercado começou de maneira um tanto descolada e mesmo quando a gente pensa em tamanho de cheque, a gente fala em cheques aqui do Private Equity brasileiro em nível a rodadas anteriores do mercado americano. Aí tem uma questão de câmbio, tem uma questão de desenho de mercado também, que leva a isso. Mas diante desse cenário, tem espaço para VC aqui no Brasil? Tem, Felipe, sempre tem. Especialmente nos últimos 6 anos, a estratégia cresceu bastante. Aí nos tempos de pandemia, inclusive na busca por investimentos alternativos aí com a queda em taxa de juros, né, durante esse período. Busca por empresas que fossem mais resilientes a crises sanitárias como a gente viveu nos tempos de pandemia. E é óbvio que, como toda nova estratégia, você tem uma euforia em torno disso, né? A gente teve anos aí dourados, né, no Venture Capital até 2022, vamos dizer assim. E como toda estratégia nova, especialmente no mercado como o nosso, que é um mercado ainda pequeno quando você compara com os mercados desenvolvidos, como Estados Unidos, né, mesmo na Europa também ali, mais centrado na Inglaterra e Alemanha, né, nosso mercado ainda é muito incipiente, né, e ainda tem uma questão de sermos um país exótico, com uma certa volatilidade, uma codependência em relação às economias globais. Então a nossa economia é muito suscetível a essas movimentações internacionais, né? Então é um mercado emergente, vamos dizer assim. Então tem as dores do mercado emergente, né? Mas é uma estratégia que se tornou, de fato, algo para ficar. Aqui no Brasil veio como algo para ficar. Teve um ajuste no ano de 2023, mas eu acho que um ajuste global por causa do aumento das taxas de juros no mundo todo. Eu acho que as pessoas passaram a procurar investimentos mais seguros com uma garantia de retorno, né? E aí nisso os investimentos alternativos deixam de ser tão atrativos, justamente porque é uma alternativa aos investimentos tradicionais que às vezes não estão pagando o retorno que o investidor espera. Mas quem sabe fazer, vamos dizer assim, continuou. O mercado continua ativo, a gente está com trabalho, né? Se tornou mais seletivo, né? Você tem
o investidor olhando para negócios que sejam de fato mais resilientes, que já tenham alguma atração. Óbvio que a gente, quando fala de venture capital, o estágio é muito mais inicial, mas tem elementos hoje que os investidores conseguem avaliar numa empresa para saber se ela vai ser capaz de pagar retornos no futuro, né? Hoje o que se busca não é mais as unicórnios, né? Até porque é um bicho que não existe, né? Então hoje os investidores buscam as camelos, né? Ou as caramelos até, que a gente brinca, tem um amigo, o Sandro Valeri, que fala das caramelos, né? Porque o caramelo é resistente a tudo, né? O cachorro caramelo. Sabe se virar, né? Exatamente. Então, o Sandro que criou, que forjou essa expressão aí, e eu tô tomando aqui por empréstimo. Tem as zebras também, né? Que são as empresas que elas são mais previsíveis, né? Que é preto e branco, vamos dizer assim. Então, essa passou a ser a busca. E não tem, assim, é muito mais... E você não tem o deal flow que a gente teve nesse período aí de 2020 e 2022, que também tinha um excesso de liquidez, né? Por conta da retirada de recursos de alguns mercados. Então, gente guardando dinheiro embaixo do colchão, vamos dizer assim, né? Então, tinha dinheiro meio que jorrando no mercado. E agora, 2023, foi o primeiro ano que a gente teve, assim, mais seletivo, mas ainda assim com uma atividade interessante. Gente que tem track record continuou fazendo fundraising, teve espaço, todo mundo teve seu lugar ao sol. Quem sabe fazer teve seu lugar ao sol, né? Assim, durante 2023. Agora em 2024, o ano começou mais estranho, acho que até um pouco por conta de calendário mesmo, né? Porque o carnaval terminou ali começou coladinho com o término do ano passado, então tem uma tendência no Brasil as coisas terem mais aderência a partir do carnaval, mas agora a gente está vendo uma atividade já bem boa. Assim. A gente tem alguns mandatos já em andamento, tem fundos que estão com bastante dry powder para investir, né? A gente está vendo uma estratégia que está tomando cada vez mais corpo, é o CVC, né? Foi feita recentemente a apresentação sobre a pesquisa do ano passado, que foi uma pesquisa bem robusta, e a gente teve um nível de responsividade muito grande da pesquisa, né? Eu acho que quase, salvo engano, 50% do ecossistema, ou mais até de 50%, respondeu à pesquisa, né, do que a gente tem mapeado de ecossistema aqui no Brasil. E a gente obteve dados muito interessantes com essa pesquisa, que o CVC passou a ser uma estratégia, de fato, uma realidade no Brasil também. O CVC, que é o Corporate Venture Capital, que é muito complementar ao Venture Capital, que são as grandes corporações também entrando aí nesses investimentos de risco, né? E o propósito, muitas vezes, é analisar produtos que possam ser concorrentes, que possam ser complementares, que possam, inclusive, representar uma ameaça à continuidade do negócio principal daquela empresa, né? Aí a gente tem alguns exemplos clássicos, como a própria Wayra e a Vivo Ventures, né, que foram criadas aí dentro da Telefônica, né? Justamente porque a gente teria aí uma dificuldade até, por exemplo, o serviço telefônico fixo, você não vê mais muita gente utilizando, né? Telefonia móvel, e com as diversas aplicações que a gente tem via serviço de valor adicionado, né? Que seriam aí os serviços de VoIP, né? Ter comunicação via internet, vamos dizer assim. Eu sou um pouco velho, tá, Felipe? Então, às vezes eu uso esses termos mais antigos. VoIP, acho que nem se usa mais, mas que é voz sobre plataforma IP, né? De Internet Protocol. Então, você vê aí a Wayra super ativa no Corporate Venture, né? Tem aí outras casas, tem a própria RX Ventures da Renner, e esses caras têm co-investido com os Venture Capitals da vida. Muito difícil você ver eles liderando uma rodada, mas é uma estratégia que veio totalmente para ficar. Assim, a gente ajudou aí diversas corporações a estruturar os seus programas, né, ou fazer seus fundos também, porque também é outra coisa interessante, que a gente teve algumas mudanças regulatórias no arcabouço dos FIPs, né, que favoreceram também a utilização desse veículo, aí, até pelas grandes corporações como o veículo para poder fazer corporate venture, né? Então, a gente teve aí alguns avanços muito importantes. Agora, o último deles
até entraram algumas mudanças para o arcabouço de FIPs no marco das garantias, né, que no Brasil a gente tem que aproveitar cada oportunidade de mudança legislativa para colocar alguma coisa que a gente veja como importante. E aí teve a quebra, inclusive, de uma exigência que tinha, que era uma das dores que a gente tinha no mercado, que era a questão do limite lá de concentração de 40%, né, quando você falava dos investidores institucionais, para poderem se beneficiar do arcabouço tributário mais favorável que os FIPs oferecem, né, que é o diferimento no ganho de capital quando você fala de investidor nacional e, no caso do estrangeiro, até uma isenção propriamente dita, né, porque aí você soma não só a isenção, o diferimento do ganho de capital, mas também a isenção para o estrangeiro quando ele faz investimento em portfólio na questão do ganho de capital, né? A alíquota zerada para o ganho de capital. Então, isso vai destravar muita coisa. Obviamente, também isso implica em tornar um custo do FIP de manutenção um custo mais acessível, né? O que trouxe aí as grandes corporações a utilizarem os FIPs aí de uma forma muito mais confortável, vamos dizer assim. E isso, óbvio, que contribui muito também para uma maior clareza quando a gente fala na estratégia de corporate venture. Sim. Sem dúvidas. A gente tem na própria estrutura do Venture Capital, um debate importante que a gente tem como você estrutura as rodadas de investimento. Dificilmente uma empresa para na rodada de Venture Capital. Ela vai buscar um private equity depois, eventualmente uma ida a mercado depois. O cuidado de não tirar demais o controle do fundador. Porque em algum momento você pode simplesmente perder os alinhamentos, os incentivos de alinhamento. No Corporate Venture Capital, isso tende a ser ainda mais importante. Porque a empresa está comprando aquela tecnologia. A gente tem um trade-off. Se a empresa, a corporação compra para ganhar essa tecnologia por um lado, ela também quer ter controle por outro, porque ela a forma de pensar de uma corporação é de fato ter esse tipo de controle dentro de casa. Dito isso, como se desenham essas relações? E aí, fica à vontade para entrar no campo, eu sei que você gosta do debate, mas onde ficam os desenhos, desde as técnicas já mais conhecidas, né? Cláusulas de earn-out, valuation estabelecido em fases e assim por diante. Como você pode definir os parâmetros desse investimento de uma companhia em outra para garantir esse equilíbrio entre o controle da investidora e a liberdade e especialmente alinhamento de interesses dos fundadores anteriormente, para que você continue conseguindo aproveitar aquilo que a empresa criou até então e que era o interesse pela aquisição, pelo investimento? Essa é uma excelente pergunta, Felipe, que é justamente o que distanciava muitas vezes os venture capitals dos corporate venture capitals, né? Tinha sempre, quando a gente estava falando em estruturar alguma rodada, um equity financing round, como a gente fala no jargão, né, do venture capital lá da National Venture Capital Association da Califórnia, que é o nosso grande benchmark, né? Inclusive eles têm modelos de documentos, enfim. Até por isso que você vê muita empresa brasileira fazendo o que a gente chama de flip over, né? Mudando a estrutura para o Vale do Silício, né? Justamente para poder ter ali mais liquidez, até por uma questão de terms and conditions, que tem mais previsibilidade para os investidores. Mas essa pergunta é muito boa pelo seguinte, Felipe, os venture capitals, né, os fundos e os players de venture capital de maneira geral, já estão muito acostumados a entrar no cap table de uma maneira que seja pouco invasiva, né? Vão ter alguns direitos, vão ter algumas benesses de serem early bird, né, do old money, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eles não podem travar aquele cap table e nem a atividade da companhia para rodadas futuras. Eles já têm que fazer um planejamento, eles já têm que olhar o que vai deixar a companhia sexy para uma próxima rodada, né?
e tem que ter muito claro o que é o propósito daquela rodada, para que eu estou aportando aqueles recursos na empresa, né? A empresa tem que também ter claro o que eles vão fazer de utilização daqueles recursos, e aí ter controles, né? O que a gente chama de tratar esses caras como os major investors, né? Que eles vão ter alguns benefícios, alguns direitos de veto, alguns direitos à informação, mas sem necessariamente interferir na gestão e na operação mesmo do business no dia a dia. E o Corporate Venture, essa pergunta que você fez é extremamente interessante porque a gente teve uma mudança cultural muito importante nos 2 últimos anos, porque existia uma percepção, muitas vezes o que acabava acontecendo, a corporação falava assim, bom, a gente precisa entrar em inovação, e daí lá colocava o CFO e o diretor de M&A para poder começar a cuidar. É o lobo cuidando das galinhas, assim, falando português claro, porque na verdade você vai ter caras olhando para aquele negócio como algo que tem a sinergia de fato, né? Já desde o D0 e como que eu pago retorno para o acionista. Enquanto na verdade o Corporate Venture é muito mais uma questão de você testar soluções, ver se aquilo funciona para a corporação, ver se aquilo faz sentido e nunca perder de vista a questão do retorno financeiro num evento de liquidez, né? Então tem que ser não só o retorno sinérgico ou estratégico, como também o retorno financeiro. Você não pode perder isso de vista, porque senão você vai estrangular o empreendedor. E você não vai deixar o negócio sexy para as próximas rodadas. Até pode ser que você entre no cap table, passe a testar aquela empresa, aquela solução, e que aquilo de fato passe a ser interessante para o teu negócio principal, mas traga o dinheiro, traga a sinergia antes, deixa o empreendedor trabalhar, para depois ver se aquilo faz sentido. É um exercício de aproximação, né? Então, a partir na medida que isso foi mudando na cultura do Corporate Venture brasileiro, né? A gente teve aí pessoas muito relevantes, inclusive, que fizeram um trabalho muito interessante, além da BVCAP, né? A Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, que sempre faz um trabalho educacional brilhante, além da parte de advocacy também, né? De congregar todos os interesses da indústria de alternativas de maneira geral, né? Não só Private Equity Venture Capital, e além do Corporate Venture também. Mas a gente teve players aí que efetivamente se forjaram em torno disso, né? De ajudar as empresas, né? Que é o que a gente fala de Corporate Venture as a Service, né? De criar a cultura do Corporate Venture. Então você tem a Slat Ventures do Sandro Valeri, tem a MSW, que é do Richard e do Moisés, né? Você tem gente que faz essa curadoria interna e ajuda também na estruturação dos programas, né? Depois, com todas essas condições de contorno, né? Uma vez a corporação educada de como que funciona, né? Como que a gente vai estruturar isso, né? Tem uma discussão, inclusive, muito grande para as corporações que isso poderia representar um risco, né, também, né? Além da questão de controle, etc., que era a questão de como que fica o balanço do negócio principal, como é que eu faço para não contaminar, porque você tem sempre a curva J, né, ali. E ainda mais quando você não tem a ingerência, como que eu faço para, de certa maneira, isolar aquele resultado do meu resultado principal. E um dos atrativos, justamente quando a gente fala de Corporate Venture, e até uma das coisas que eu dei um spoiler aqui, Felipe, de falar de constituir sob a forma de fundo, né? O fundo ele sempre implica a questão da gestão discricionária, um fundo de Private Equity Venture Capital, né? A gente tem na regulamentação hoje da CVM, um dos requisitos para você tratar e ter o benefício fiscal e etc., é você ter a gestão discricionária, né? Então você tem que ter um terceiro, você tem que dar liberdade já desde a saída para ter um terceiro que vai administrar seu portfólio, né? E o mínimo possível de ingerência no negócio principal. Então essa questão de ter assento em conselho, isso normalmente é uma coisa que talvez um observador, isso até faça sentido, né? Isso está mudando, né? Que é a questão de como que você exerce algum nível de influência. E aí uma das coisas que a gente coloca como um atrativo para a corporação para não contaminar teu negócio principal, até para que isso não seja interpretado como algo que é parte do teu negócio principal, deixa o empreendedor trabalhar. Deixa ele executar a estratégia junto com todo mundo dos fundos, né? O teu gestor do teu fundo também ajudar no dia a dia, e muito mais no sentido de contribuir de maneira ativa, mas nesse dia a dia. E óbvio que assim, a corporação, o que eles vão ter? Vão ter a proteção contra a destruição de valor, muitas vezes vão ter algum tipo de prioridade no que a gente chama num evento de liquidez, você vai ter uma parte financeira, né? Se você quer se beneficiar do estratégico, então você me dê a saída, né? A saída que eu preciso ter e não atrapalhe o meu processo de crescimento sustentável.
É basicamente essa a mensagem. Então, assim, quanto menos esses representantes da corporação tiverem de ingerência, no sentido de estar em C-level ou até mesmo conselho de administração, mais fácil fica para justificar, inclusive, que aquele resultado do corporate venture é completamente separado do negócio principal. Então você não contamina. E na própria, você comentou de colocar o CFO, o gerente de M&A ali para buscar, é uma visão diferente. Geralmente o CVC é mais um investimento em P&D do que uma aquisição financeira, né? Exato. E se a gente vai com a cabeça de aquisição financeira, você perde todo o benefício ali na outra ponta. Porque é uma estrutura. Muitas aquisições financeiras são feitas para ganhos imediatos de sinergia. Então você compra um concorrente, você tira parte da estrutura redundante e ganha custo. Bacana. O que acontece se você no CVC vai com essa mentalidade? Tira ali você compra uma empresa de marketing de conteúdo, aí você tira o gestor de marketing e coloca o seu. Acabou. Exato. Acabou o conhecimento que você comprou, né? E aí você acaba levando para a empresa o ônus de uma estrutura corporativa mais pesada, mais lenta, e obviamente você não vai levar o bônus de que a empresa não vai crescer instantaneamente. Então você acaba matando quando você leva essa cabeça diferente para o lugar diferente, né? Uma coisa é o M&A, a moda antiga da companhia, que é ir lá capturar sinergia imediata, outra coisa é você fazer esse VC pelo P&D. Exato, de fato, acho que o propósito é muito realmente você... É uma alternativa ao P&D interno, né? Você, ao invés de contratar um time para pesquisar algo, você tem pessoas que eles sabem onde está a inovação, né? Você tem o que é mais comum, né? O que é mais desejável é você trazer gente de fato da indústria, né? De alternativos para ter um time lá dentro que vai fazer essa curadoria junto com um gestor externo, ou até às vezes você pode até ter uma gestora, o Banco Siemens, por exemplo, que é o braço de corporate venture da Siemens, que é uma estratégia muito interessante, né? Eles têm lá, eles fazem, acho que a gestão, né? Tem uma parte, um time que é especializado, mas é um time que veio da indústria de Private Equity Venture Capital, né? Eu acho que isso é o correto, né? Você fazer por conta de uma questão até cultural, questão de mentalidade, do que buscar, né? E assim, você vê muitas vezes até... E tem que ter a frieza de saber que muitas vezes você vai ter os concorrentes de grandes corporações no cap table também. Você vai estar convivendo com o teu, entre aspas, inimigo ali, né? E aí é uma coisa de ter uma certa frieza, tem que ter essa frieza de saber que futuramente, se a corporação tiver interesse, se aquilo fizer muito sentido, é um negócio que, além de se pagar um retorno e você querer ter o retorno estratégico, né, vai ser o ganha-ganha, só que tem que ter essa frieza, não adianta ter uma cláusula de call option para, por exemplo, poder comprar 100% ou poder passar a ter o controle, porque isso deixa o negócio no meio do caminho para a parte do crescimento sustentável, para os equity financing rounds. Ninguém vai querer, vamos supor que numa série A você tem lá um venture capital entrando junto com um corporate venture, co-investindo, forma-se um pool, e ali o corporate venture você dá de repente um direito de passar a ter o controle, alguma opção que ele passe a ter o controle, você matou na série A os ciclos de equity financing rounds. Não vai acontecer uma série B se você fizer isso, né? Então, assim, porque não vai ter nenhum investidor entrando em seguida que vai querer manter aquela cláusula, a menos que ela seja... E muitas vezes o cara nem senta na mesa para negociar, porque ele não vai querer, vai saber que vai ter um trabalho enorme para renegociar uma cláusula como essa e tirar da rodada anterior. O objetivo é normalmente você entrar nas novas rodadas sem ter que abrir negociação do que foi o anterior. Você tem que sempre já criar o que a gente chama de plug para o próximo, né? Você cria uma maneira que é quase como se você criasse um power outlet para entrar a próxima rodada, né? Para simplesmente plotar e já ir fazendo para a rodada subsequente, até o desejado evento de liquidez que todo mundo quer, normalmente é um IPO, né? Mas é difícil, ainda mais no mercado aqui no Brasil, né? Mas acho que tem uma perspectiva boa aí para o ano. Vamos ver se também as coisas não mudam por aqui. Embora também tem muita gente que listou fora, mas eu sou brasileiro e não desisto nunca, Felipe. Então eu espero que a gente tenha um ambiente necessário aqui no Brasil também para ter bons eventos de liquidez, bons
bons equity financing rounds tropicalizados também aqui. Então, acho que a gente tem o que é necessário aqui no Brasil em termos de arcabouço legal e regulatório, e as coisas estão ficando cada vez melhores. Então, enfim. Maravilha, estamos batendo esse papo incrível aqui com o João Buzzi, sócio da Demarest, sobre o mercado de Venture Capital no Brasil, sobre as nossas particularidades e também sobre as tendências para onde está indo esse mercado que a gente pode aproveitar para surfar um pouquinho, seja você propriamente na indústria de Venture Capital tradicional ou executivo de uma companhia e está pensando no CVC, aproveite aqui as dicas do João Buzzi. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o João Buzzi, sócio da Demarest, sobre justamente o mercado de Venture Capital aqui no Brasil, suas inovações, pensando um pouco de mundo, também como a gente pode beber na fonte desses conhecimentos que vão sendo criados. Inclusive você esteve recentemente no Vale do Silício, né? Sim. A gente, quando surgiu aqui o convite para o programa, você estava retornando de lá. Conta um pouquinho dessas novidades, o que a gente tem de ponte para trazer, que a gente pode aprender e trazer de lá para o nosso mercado aqui. Lá é sempre muito enriquecedor, né, Felipe? Assim, passar alguns dias lá, né? Nessa última viagem, acabei focando em falar com os escritórios de advocacia, né, em saber como é que estão as coisas por lá, alguns clientes também, né? E tem uma expectativa, sim, de que o ano vai ser um ano bom, apesar de ser um ano em que, de novo, a gente tem um pouco da reminiscência do ajuste da estratégia, né? Mas lá nos Estados Unidos o volume já tem sido razoável, o que é uma boa notícia para nós, porque isso acaba trazendo também um volume de negócios para cá, para o Brasil, né? E é sempre bacana ver assim, o que tem de atualização, né, de legislação, de regulamentação. E o que é muito rico lá é que é um ecossistema organizado, né? E é um ecossistema na essência, né? Vamos dizer assim, as pessoas de se ajudarem, de ter algo que é complementar. Você vê as grandes corporações, que hoje são grandes corporações, né? A Salesforce da vida, Facebook, todos esses caras sempre vão dar preferência. Isso é uma coisa que eu vi muito agora, recentemente, quando eu estive lá, para contratar serviços e soluções de empreendedores, de novos empreendedores, porque eles já tiveram lá. Então, é um sistema totalmente retroalimentável. É muito interessante de ver essa cultura mesmo que tem do empreendedorismo no Vale do Silício, né? E como funciona que nem relógio, né? Quando a gente fala de ecossistema, né? E não é à toa que a gente tem que utilizar como benchmark cada vez mais aqui no Brasil. E até quando você pensa na prestação de serviços jurídicos, você vê que os próprios escritórios de advocacia, todos sabem que tem o seu espaço e todos entendem que tem que ter uma maneira colaborativa de atuar, né? Porque aquilo lá vai gerando massa crítica e espaço, cada vez mais espaço para todo mundo, gera densidade, né? Então você vê que assim, até o papo com os escritórios, né? Um fala de um concurso, onde você vai depois? Eu vou no escritório tal. Assim, no mercado de M&A, né, normalmente, que eu falo brincando, tem uma expressão que é praticamente chutar a santa, né? Você falar que você vai depois dali, você está saindo para ir para um concorrente daquele cara. No Vale do Silício é diferente, você fala, daí o cara, você fala, pô, manda um abraço pro fulano de tal que eu gosto muito lá, que é meu amigo, que já trabalhou aqui. Então, assim, isso é muito interessante, você vê essa convergência, né? Mesmo quando você tem a concorrência ali no dia a dia, você tem uma convergência para valores maiores, né? Quando a gente diz, né, que é você ter um sistema pujante, um sistema que ele é autossustentável. Então, para isso, você precisa da colaboração de todos, né? Óbvio que eles concorrem pelos negócios, concorrem, mas e é sempre por alguma questão. E lá tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é não haver o race to the bottom, né? Que eu acho que aqui no Brasil tem-se muito essa cultura de olhar o serviço jurídico como custo, né? E na realidade isso é investimento, porque isso vai ser um documento que muitas vezes vai reger tua relação ali por muito tempo, né? O documento que a gente produz, o resultado, o fruto do nosso trabalho, né? Então lá você tem essa visão, então até mais ou menos você tem um parâmetro, né, de prestação de serviço, e o que vai diferenciar
é o quanto às vezes um advogado conhece de uma determinada de um determinado setor, o quanto que o advogado conhece de um determinado investidor institucional, como lidar, né? Você vai pelas potências, né, dos escritórios de advocacia, o que cada um é melhor em quê, né? Então, que é um pouco do que a gente pretende trazer para cá, a gente tem tentado cada vez mais, né? A gente tem concorrentes muito bons quando a gente fala, né, no nosso ecossistema aqui no Brasil, mas eu acho que ainda falta um pouco dessa questão da convergência, de um pouco educar os clientes para dizer que a gente não é um serviço, a gente não deixa de ser um prestador de serviço, não é que eu estou aqui com uma empáfia dizendo não somos um prestador, é um serviço como outro qualquer, só que ele tem uma questão da perenidade, né? Aquilo vai ficar na vida do investidor e do empreendedor ou de quem quer que seja por muito tempo, né? Um contrato, quando você produz um contrato. Então ele tem que ser bem feito, você tem que investir um dinheiro naquilo, aquilo tem um valor, né, de investimento e vai te trazer valor, inclusive num evento de saída, né? Aquilo vai ajudar o empreendedor, o investidor, mesmo num evento de liquidez. Quantas vezes eu não vi situações em que a gente produziu um determinado documento que aquilo foi um facilitador, né? Um documento, ou a gente arrumou a casa de uma determinada maneira que acabou sendo um facilitador para um evento de liquidez que fez todo mundo ganhar dinheiro, né? Então, assim, agora, você quer o famoso bom, bonito e barato, isso não vai existir. Porque, necessariamente, quando você quer pagar barato num serviço como o nosso, a gente não vai ter... Cobertura é um sócio, a gente não vai ter o recurso para poder entregar o que o cliente precisa, né? Então, não tem o investimento necessário. E não é uma má-fé ou algo assim, né? E muitas vezes o cliente vai acabar procurando um escritório menor, que muitas vezes não tem o mesmo nível de massa crítica que a gente tem num escritório como o nosso, por exemplo, para fazer um determinado trabalho, mas muito porque o cara está ali na pressão do mês, ele precisa receber o dinheiro do mês, ele vai dizer que ele vai fazer o trabalho, mas ele não vai fazer, né? Assim, ele não tem aquela experiência, às vezes pode dar sorte de fazer, você pagou barato e deu sorte, mas você vai contar com a sorte. Então, assim, o porquê que às vezes você tem um investimento, né, e você teria que ter uma visão sobre o escritório de advocacia aqui no Brasil mais consolidada, né? Porque, na realidade, a gente está entregando valor, né? E você não está ali fazendo um trabalho de futurologia, você tem um nível de certeza com base no que a gente tem de histórico, né? E é isso que eu acho muito interessante de ver, é enriquecedor. Quando a gente faz uma viagem como essa, vai para lá, vai ver, né? E assim, a gente, óbvio, tem acesso à informação hoje em dia, né, via Google e etc. Mas quando você vê ali de perto, você sente essa aura, é diferente. É inspirador, vamos dizer assim. Como é que a gente conseguiria, e o que falta para a gente promover um ecossistema como esse aqui? Eu ainda vejo as coisas um tanto apartadas, sabe? Uhum. Desde as trocas acadêmicas até o mercado, como você comentou, de às vezes... falar que sair de um escritório para ir para outro é chutar a santa. O que a gente poderia fazer de diferente aqui para fomentar esse ecossistema? Eu acho que tem uma questão cultural importante, tá, Felipe? Eu acho que muitas vezes a gente enxergar aquilo como algo, esse ambiente, trazer um pouco mais um ambiente colaborativo e não tanto... Porque eu acho que a gente tem uma cultura latina também, né, Felipe? Então a gente tem uma cultura um pouco mais passional, né? Menos anglo-saxônica, vamos dizer assim, né? Então a gente tende a levar esse pessoalismo, vamos dizer assim, até para a nossa esfera profissional. Mas o profissional ali a gente está todo mundo, né, em geral, quando você está num determinado mercado, você está remando para o mesmo lado, de desenvolver aquele mercado. Então eu acho que falta um pouco mais esse espírito colaborativo, né? Eu acho que isso é importante, e as pessoas saberem onde estão esses recursos. Eu acho que tem, por exemplo, as associações, que nem eu falo aqui, falei da BVCAP e eu repito, continuo falando porque é uma associação que tem um papel muito relevante no que a gente faz. Eles fazem um trabalho excepcional de congregar informação, congregar os players do mercado, trazer as pessoas para se ajudarem, né? Então você tem esse trabalho via associações, isso acho que é muito importante, né? Ter nessas associações uma espécie de um mediador para que isso funcione. Né, eu acho que isso é um grande elemento de mudança e tem dado frutos, tá, Felipe? A gente enxerga frutos. Acho que também olhar um pouco para fora,
né? Aí até associações fora do Brasil. Tem a Global Private Capital Association, a GPCA, né? Que é o resultado da junção entre a IMPEA, que é a Emerging Markets Private Equity Association, e a LAVCA, que é a Latin America Private Equity and Venture Capital Association. As duas se juntaram e fizeram a GPCA, que também é um outro foro muito importante. Então, acho que as pessoas se reunirem nesses lugares, em primeiro lugar, até para acesso à informação e etc. E acho que, em segundo lugar, também encarar o mercado como algo que pode ser maior e que vai ter espaço para todo mundo. Todo mundo vai ter espaço para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, né, para prestar o seu serviço. Então, acho que é um pouco tirar esse receio de que no dia seguinte você vai ficar vendido se você não tomar um espaço que teu concorrente está ali construindo, enfim, que você tem que tomar aquele espaço. Eu acho que é uma cultura menos belicosa que a gente precisa. Eu acho que a gente, ainda é interessante que você falou no começo da nossa conversa, né, que o Brasil chegou um pouco tarde no universo de alternativos. Pô, Estados Unidos, quando você pega Estados Unidos, já estava no Merchant Banking lá na década de 80, Barbarians at the Gate, né? Os casos de leverage buyout que a gente tinha lá, né? A cultura do Merchant Banking mesmo ali. Então, que era uma cultura meio sanguinária, vamos dizer assim. Mas isso era os Estados Unidos na década de 80. Tomaram muita porrada para mudar, né? Precisaram de muitas crises aí no meio para mudar o mindset, né? Eu acho que a gente ainda vai passar por crises aqui, a gente já passou por algumas importantes, né? Eu acho que sempre olhar para fora também o que aconteceu, estudar a história para saber o que aconteceu, para a gente evitar que aconteça aqui. Eu acho que vai acabar ainda, não tem jeito, é inevitável. Tem muitas coisas que as pessoas precisam experimentar para saber a dor do que é, né? Então isso vai acabar acontecendo. Então assim, acho que o fato de a gente ter chegado um pouquinho tarde, ainda a gente vive algumas realidades, que é do comportamento humano também, Felipe. Acho que o ser humano tem muito dessa coisa do ver para crer, né? Precisa sentir, precisa sentir. Não adianta só ver, precisa sentir na pele mesmo para saber o que pode dar errado, vamos dizer assim. A gente ainda vai dar cabeçadas, já demos algumas por aí, que foram extremamente enriquecedoras, mas eu acho que hoje a gente conta com pessoas profissionais no mercado, com o mercado já muito mais sofisticado, muito mais robusto, que podem ajudar novos entrantes aí numa questão de ensinar a cultura, vamos dizer assim, né? Eu acho que propagar uma cultura do bem, a gente fala brincando, no sentido de tornar o Brasil um hub para a prática de investimentos alternativos. Não que a gente não seja na região da América Latina, mas eu acho que a gente tem o potencial de ser, no mercado global, ser um grande foco de investimentos alternativos. Você comentou de nós termos já uma estrutura jurídica que permite, bem formalizada, bem preparada para permitir essas rodadas. A gente sabe que o tema de segurança jurídica no Brasil pipoca em várias ocasiões, parte por excesso de burburinho, parte por, de fato, eventualmente nossa tradição burocrática, cultural, de alguns processos ficarem muito lentos em algumas instâncias, que para uma realidade VC, em que a dinâmica é toda muito rápida, pode ser um empecilho. Então, digamos, execução de contratos quando surgem rusgas, ou mesmo a proteção trabalhista, você comentou sobre instituir o CVC efetivamente dentro de um fundo e não incorporar a estrutura da companhia. Você tem pontos de dor nas contratações, nos contratos trabalhistas de empresas pequenas que não são aderentes a empresas grandes e assim por diante. Como esse cenário de segurança jurídica para o venture capital, para esse mercado de venture capital hoje, e que medidas a gente pode tomar para que isso seja fluido, desde essas... eu vou até beliscar a rodada anterior, né? Quando você entra em investimento anjo, geralmente é feito via dívida justamente para proteger esse tipo de relação. Como é esse cenário hoje? Quanto pacificados estão os temas e onde ficam os pontos de gargalo? Essa pergunta, só ela devia ter um programa. Né? Exatamente, Felipe, era isso que eu ia te falar. Eu acho que a gente tem desafios muito grandes aqui no Brasil ainda, né? A gente tem uma barreira natural, mas isso é do nosso sistema. No Brasil, a gente adota o sistema de lei civil, né? Então,
Toda a nossa legislação ela é escrita, não é common law como a gente tem em Estados Unidos, Inglaterra, né, que é o direito dos costumes que a gente fala. Então, assim, muitas vezes a lei vem depois do que a gente já está acostumado a fazer. Então, a lei se adequa ao que é o costume, né? E você precisa muitas vezes de uma lei escrita para isso. Acho que um exemplo que a gente tem foi o Marco Legal das Startups, que a gente teve recentemente, e teve uma discussão super ampla sobre a tentativa de trazer a primeira forma de legislar sobre o stock option, né? E quais eram os critérios para a gente ter a caracterização de stock option para que aquilo não entrasse no espectro de cobrança de contribuições sociais e etc. E tem alguns elementos, normalmente, que a gente fala, onerosidade, risco e etc., quando a gente está falando de stock option propriamente dito. Mas isso é uma construção, né, que a gente tem também via jurisprudência, via também opinião legal de alguns escritórios de advocacia, mas a gente nunca teve nada em legislação. E aquela foi uma baita oportunidade para a gente ter isso e infelizmente não passou. Foi uma das frustrações que a gente teve, né? Mas foi feito um trabalho de advocacy muito sério. E eu acho que a gente tem uma questão, Felipe, assim, hoje no Brasil, que pelo menos esses problemas eles estão identificados. Vamos dizer, onde estão os gargalos, né? E você tocou em alguns. A questão da burocracia, questão da gente ter vamos dizer, uma justiça trabalhista muito agressiva, né? Menos até depois da reforma trabalhista, as coisas começaram a mudar um pouquinho também, mas ainda muito pró-empregado. A gente tem uma disposição na CLT, né, que ela torna as coisas muito difíceis porque ela traz a noção de grupo econômico, né? Então o investidor já na largada, não é nem que você tem desconsideração da personalidade jurídica, você não tem ela já na largada na trabalhista, ela nem existe, vamos dizer assim, né? Você já está todo mundo no balaio ali, numa hipótese de ter aí a insuficiência da empresa principal que contrata aquele empregado, de pagar aquele empregado, você já vai direto para o acionista, né? Então isso gera uma insegurança. Óbvio que a gente tem diversas maneiras de estruturar isso, tá, Felipe? Acho que as coisas evoluíram no sentido que a gente tem tecnologia jurídica para isolar um pouco esses riscos, mas são problemas anacrônicos do Brasil ainda, né? Eu acho que tem um outro grande avanço que a gente teve, que foi a reforma tributária, né? E a reforma tributária vai trazer avanços não só em termos de carga, mas eu acho que hoje gasta-se muito tempo nas empresas em geral para saber o quanto que a empresa tem que pagar de imposto. Você tem um custo para isso, né? Porque é um emaranhado de coisas tão grande, né? Obrigações acessórias, mais de 70 e tantos tipos diferentes de tributos em nível federal, estadual e municipal. Como é que funcionam as regras de compensação, perde-comp, né? Basicamente, o cara precisa ser um cientista da NASA para entender o nosso sistema tributário. Então, acho que as coisas tendem a mudar. Agora, eu acho que com a reforma, e você tem gente muito boa, tem o Daniel Loria, por exemplo, que é um cara que é do mercado, que está na comissão lá da reforma tributária do governo federal, que eu adoro ele, cara extremamente inteligente e que tem feito um trabalho excepcional, né? E eu acho que isso vai destravar muita coisa também daqui em diante. Tem um regime de transição aí, eu não sei ao certo qual que é o período, mas isso é algo que está mudando também. Acho que tivemos um avanço muito grande na indústria de fundos ao criar a limitação de responsabilidade para os agentes, né, vamos dizer assim, do ecossistema de fundos, os prestadores de serviços essenciais, né, que é o administrador e o gestor, os investidores institucionais também. Isso foi um baita avanço também já. Então, assim, a gente está caminhando, Felipe. Eu acho que o Brasil... daí você me perguntou, o que precisa, né? Precisa ser, vamos dizer, precisa de um mínimo possível de interferência. Você tem que deixar o venture capital, né? Tem uma visão, acho que um pouco mais liberal, vamos dizer assim, de deixar as coisas andarem, menos regulamentação, ou quando tiver a regulamentação, fazer um trabalho como a CVM faz, que é um trabalho impecável também, de ouvir o mercado. Eu já, nos 15 últimos anos que eu comecei a atuar mais forte na BVCap, na parte de advocacy, eu vi a
as instruções de FIP, por exemplo, de FIP, de fundos de maneira geral, mudar diversas vezes. E não tem nenhum problema nisso, porque a gente precisa cada vez aprimorar mais as realidades de mercado. Então a CVM faz um trabalho excepcional nesse ponto também. Então, assim, que tem e a CVM tem um papel muito importante de gatekeeper, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente está num caminho bom, né, para criar um ecossistema, e eu acho que quando você compara com outras economias na América Latina, a gente está a anos-luz de distância. E economias emergentes, então, você vai comparar a gente com China, Rússia, Índia, nossa, o Brasil é mamão com açúcar, cara. Assim, é uma economia super ocidentalizada, tem uma parte institucional que tem suas, né, como você falou, tem as suas idiosincrasias, mas ainda assim é muito mais dinâmico do que economias emergentes, aí, como a gente mencionou, algumas delas, né? Que é um ambiente mais fácil hoje de se fazer negócios, o Brasil tem cada vez evoluído mais aí. João, muito obrigado pela sua participação. Eu aprendi muito aqui, como sempre, os nossos encontros, os que são gravados e os que não são. Por favor, fique à vontade de deixar seus contatos também, quem quiser continuar acompanhando. A gente teria muitos assuntos aqui para passar, então, de fato, acompanhem o João nas redes sociais, vocês vão encontrar uma série de outros temas ali para se aprofundar. É um universo maior. Sem sombra de dúvidas. Você pode ficar, por favor, à vontade para deixar seus contatos. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado, Felipe, por me receber. Obrigado a todos que viram aí o programa. E qualquer coisa, só agora estou no novo endereço, né? Ali na Pedroso com Faria Lima, a parte de trás na Faria Lima. No Demarest, no Tomiotaki. Bom, meu e-mail, jbuzin, com SN no final, @demarest.com.br. Bom, quem quiser também tem meu celular, é 11 999 75 3645, que também mudou, Felipe. Mudei tudo, né? Já aproveito e mudei de celular também. Então, estou à disposição para o que precisar, meu cara. Maravilha, João. Muito obrigado ao Demarest por ceder aqui a participação do João. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que pensam e fazem no mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e o seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br. Deixe também seu e-mail, sua dúvida, sua sugestão aqui de convidado em contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro vai ficando por aqui e até a próxima.